A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui é o pastor, Dr. Rudimar Couto, e eu estou aqui fazendo uma reflexão importante, polêmica, mas importante. O cristão e a política, qual a sua visão disso? Se ouve muito falar, mas continua sempre essa polêmica. Eu vou dar minha opinião aqui, não é? Quem sabe pode contribuir com o que você pensa. Eu penso que a política, na sua arte, né, é a arte de administrar. Nós precisamos administrar as coisas e tudo isso se chama política, né? Nós temos política em casa, no trabalho, e essa política nacional, que depende das políticas públicas que venham bater aí na casa, até na mesa dos brasileiros, né? Todos estamos sofrendo aí com essa recessão, com essa inflação, porque muitos defenderam a política de ficar em casa e depois se via a economia, e hoje nós estamos vendo o resultado disso. Então, por isso é importante as decisões políticas. E nesse processo político que nós vamos ter em outubro, é um dos mais importantes de todos os tempos. Nós precisamos mais do que nunca, lideranças, não é? Povo, tomarmos posição. Nós precisamos nos posicionar, não é, em cima daquela política que nós desejamos. Aquela barreira, pastor não fala em política, então não se mete em política. Então vamos separar um pouquinho a fé, a igreja e a política. Realmente não tem mistura. A missão da igreja é uma, né, trilhar esse caminho como bons cidadãos da terra para chegar à cidadania do céu. A política é a arte da administração pública aqui. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só porém nós somos cidadãos da terra. Nós temos uma cidadania terrena que precisamos exercer com direitos e deveres. Se nós incorremos de não cumprirmos nossa cidadania, podemos perder a cidadania do céu. Nós temos que ter essa consciência. Isso é simples, é uma coisa simples de se entender. E como cidadãos, nós precisamos participar ativamente do processo político e todos os processos. É como um menino que chega aos 18 tem que se apresentar no quartel. É lei. Então nós precisamos exercer isso. Agora, o que não pode, o que é errado e o que muitas vezes mascara é a questão das negociatas. Tanto liderança como presidente de instituições, enfim, que negociam cargos, negociam poder, negociam dinheiro. Isso é ilegal. Isso, para o cristão, é pecaminoso. Então, deve-se evitar. Isso se chama politicagem. E isso nós devemos estar sempre longe. E também não usarmos a igreja como um palanque eleitoral. Nós podemos, como líderes, ensinar o povo e deixá-los livres. Ensina, ó, é isso, esse partido é isso, esse político é isso. Agora você tem que ter a consciência de votar. Nós precisamos ir votar. Essa história de ficar em casa, eu não voto, eu não participo, é a pior atitude ou ação que um cristão possa fazer. Os países da América Latina estão colocando a esquerda no poder. Por quê? Porque todos eles, os índices de ir votar ali, de participar, são baixos. E eles, esses partidos, esses militantes, eles vão votar, eles fazem tudo e eles chegam ao poder. E quando chegam ao poder, nós estamos vendo aí Venezuela, Argentina, Colômbia, Chile, né, que elegeram, não é, políticos de uma vertente ou de uma ideologia totalmente contrária àquela que nós, como defensores da família e conservadores, entendemos. Então, nós precisamos fazer isso. Não adianta depois dizer, tinha que acontecer, Deus. Não. Deus te deu um sistema político no Brasil, em que você escolhe. Escolhe, se escolheu errado na próxima, escolhe outro e assim nós vamos. Esse é o processo verdadeiro. Nós, líderes, precisamos sim ensinar. Tem gente que diz, pastor, não se mete, não deve. Se mete sim. E não é só ensinar política, ensina na área da família, ensina a Bíblia, ensina comportamento, ensina tudo. Esse é o papel do ensinador e do apacentador. Então, o que ele não pode é dominar, negociar a igreja como gado. Isso não, a igreja não é gado. Ele deve ser um bom ensinador e o seu exemplo vai arrastar.
Se ele não tiver exemplo, ele não vai ter êxito no seu ensino. Então, deixar o povo livre, querem votar em quem quiser, tudo bem, mas vai votar sabendo que votou errado. Mas nós precisamos ter essa consciência de ensinar. Olha como o nosso país está. Nós somos conservadores. Eu defendo uma pauta de política pela valorização da família. Eu defendo que as crianças não devem ser doutrinadas, não devem ser influenciadas a ideologia de gênero, sexo neutro, essa porcaria toda que não tem nem fundamento, mas é o que essa gente defende. Aborto, casamento homoafetivo, essas coisas que nós somos totalmente contra. E nos chamam de fundamentalistas. Sim, nós fundamentamos as nossas crenças e a nossa base de fé. Não temos vergonha disso. Agora, nós precisamos deixar claro que nós, como cristãos, verdadeiros cidadãos, futuros cidadãos do céu, devemos exercer a cidadania terrena. E irmos sim, escolhermos, analisarmos a vida, analisarmos a ideologia do partido, que é muito importante, porque nessa época eles quase se transformam em anjos, todos, e vem com aquele discurso. Mas a gente sabe que eles nos odeiam, né? A nossa ideologia, nossa fé. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos tomar uma posição. Nós não podemos ser ingênuos nisso, nós temos inteligência, Deus nos fez inteligentes, proativos, e nós precisamos exercer isso. Então eu defendo, eu ensino a igreja que eu atendo, não obrigo ninguém, mas ensino e mostro a verdadeira realidade. E sou um defensor da família, sou especialista nisso, trabalho nisso. Como que eu não vou vestir a camisa e defender uma bandeira da família? Então, essa é a minha visão. Agora, nós ficamos fora desse processo e ficamos botando nas costas de Deus. Ai, se Deus quiser, e se tiver que vir perseguição, e se tiver... Pode até vir, mas não com a minha ajuda. Eu não vou ajudar Satanás. Eu lutarei contra até o fim. Lutarei contra essas políticas nefastas que vêm contra a família, contra as crianças, contra as mulheres, contra os negros. Eu defendo, até o fim. Então nós precisamos tomar uma posição. Deus se posiciona. Não adianta depois dizer, mas se elegeu foi Deus. Não, Deus entregou no nosso sistema brasileiro, e lembre-se que Deus trabalha na legalidade. Deus trabalha na legalidade. Tem instituições, tem regras e tem leis. Se você escolher Satanás para comandar o país, Deus vai botar Satanás, o que você escolheu. Então nós precisamos ter a consciência de escolha, de sairmos de casa, irmos votar, exercermos nosso direito diante de Deus. Se nós fizermos tudo certinho e assim mesmo Deus permitir, é com Ele. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Então, a liderança precisa ter essa ousadia, precisa ensinar, mas precisa viver isso. Não fazer negociata, não negociar poder, cargo, dinheiro, posição, jamais. A igreja não é gado. Nós temos que ser homens íntegros, não é, diante da sociedade e diante das nossas ovelhas. Agora, precisamos tomar posição. Esse é o tempo de nos posicionar. O país pode estar prestes a sofrer um grande golpe em que todos nós iremos sofrer. Então, querido pastor, querido irmão e irmã, vai exercer seu direito, escolha os candidatos, escolha aqueles que se fecham dentro da tua visão, da tua fé, e vá lá e vote confiante neles. Essa é a oportunidade que Deus nos deu no nosso regime democrático do nosso país. O Brasil é maravilhoso e nós precisamos evangelizar, alcançar todos os lados. Imagine uma política em que venha nos impedir de nós não podemos fazer investimento missionário, missão transcultural, os ministérios, as ações sociais, não é? Mas tem gente que faz errado. Tem, em todos os lugares. Mas esses são as exceções. A regra é fazer certo. Faça certo, seja você correto e exerça teu direito. Então, o cristão, sim, ele deve participar da política, ele deve ser um agente político do bem, da ética, não é? E das coisas certas. Essa é a minha opinião, chimarrãozinho. Se gostou, curte, compartilha, inscreva-se no canal. E quem sabe nós vamos ter os outros vídeos mais para frente. Um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família.